Olá, meu nome é Emerson Del Ponte, eu sou professor do Departamento de Fitopatologia da UFV. Vou falar com você sobre esse projeto que nós conduzimos de 2017 até 2019. Foi um projeto apoiado pelo FAPEMIG, Demanda Universal. O problema principal desse projeto, ele se refere a uma doença da cultura do trigo, doença que ocorre particularmente nas espigas, causada por um fungo que ele infecta as espigas durante a fase de florescimento e causa aí danos de ordem quantitativa e também qualitativa. O trigo ele é principalmente plantado na região sul. Também nós temos produção no estado de Minas, também aqui é o centro. Porém, a principal área produtora de trigo se encontra na região sul do nosso país, onde questões de umidade e temperaturas são favoráveis para a ocorrência dessa doença. O plantio ocorre no período de maio e junho, e a colheita justamente, a fase de desenvolvimento de grãos e colheita ocorre em período de primavera, onde na região sul é um período que tem maior ocorrência de chuvas. Então a gente pode ver nesse quadro aqui que é uma doença que aumentou a importância nos últimos 30 anos, a partir da década de 1990, nós temos aqui perdas em produtividade em níveis chegando a 20%. Alguns trabalhos que nós fizemos, então, mostrou aqui perdas quantitativas, onde a gente relacionou a quantidade de doença. Então, cada percentual de ocorrência dessa doença, de uma espiga, se nós pegarmos uma espiga, cada percentual de ocorrência, de quantidade de sintomas, ele tem o potencial de causar até uma redução de 1% da produtividade. Então, se nós tivermos uma epidemia com 10%, temos aí potencialmente uma redução variando de 10% a 16% em produtividade, que é um número de magnitude considerável. O problema principal dessa doença é a ocorrência de micotoxinas, uma vez que esse fungo ele é micotoxigênico, atacando as espigas, e ele colonizando essas espigas, ele vai formar, então, durante a fase patogênica, metabólitos que são secundários produzidos pelo fungo, são as micotoxinas. E aqui nós temos um trabalho que nós fizemos mostrando realmente que há algumas micotoxinas, inclusive regulamentadas, em lei, em ocorrência em alguns níveis preocupantes, o que para os produtores que irão vender esse trigo colhido, cevado, trigo, com esses níveis de micotoxinas, eles poderão ter perdas. Como que a gente controla essa doença? Então, nós temos basicamente duas medidas principais, Medida de controle genético, uso de cultivares, onde a gente também tem mostrado que existem diferenças entre cultivares, porém ainda não existem cultivares que, utilizadas isoladamente, elas podem reduzir a doença em níveis aceitáveis, E nós temos aqui, então, o controle químico, algumas moléculas aqui, alguns princípios ativos que têm algum efeito reduzindo a intensidade dessa doença e, por consequência, retornando em produtividade. Uma vez que nós temos, na região sul do Brasil, um uso intensivo de produtos químicos, a preocupação principal foi a gente avaliar se essa população que está sendo exposta, população do patógeno, então exposta a frequentes aplicações de fungicidas, estão desenvolvendo algum mecanismo de resistência ou perda de sensibilidade a esses produtos químicos. A metodologia aqui que nós utilizamos, então, foi obter uma amostra de isolados de fungo dessa região produtora do sul do Paraná, número de 227 isolados, que eles foram devidamente identificados, e uma subamostra desses isolados a gente utilizou para a gente determinar a concentração efetiva, que reduz 50% do crescimento micelial. Os dois fungicidas que nós utilizamos é o fungicida tebuconazol e o carbendazim, que são princípios ativos mais utilizados. Definidos, então, os produtos químicos, a gente define as doses e estima, então, essa concentração efetiva por modelos estatísticos que vão usar, então, para cada isolado fúngico, para cada um dos 35 isolados, nós tivemos um valor que é essa concentração efetiva. Lembrando que quanto maior a concentração efetiva, menos sensível é o isolado ao produto químico. Os resultados que nós obtivemos mostraram que há uma variação, como a gente pode ver para cada produto químico, desses dois que nós utilizamos,
uma variação entre espécies, onde é isolado de uma espécie que é mais frequente, né, chamado de Fusarium gramineado. Existem alguns isolados que possivelmente estão com uma sensibilidade menor, conforme mostra aqui. Temos uma população que ela é menos sensível ao produto químico, enquanto que as espécies que ocorrem de maneira menos frequente, elas são mais sensíveis a esse produto chamado tebuconazol. Ao carbendazim, nós não encontramos diferença significativa entre essas duas espécies. Quando a gente inoculou esses isolados em plantas, em cultivares, e a gente tratou essas plantas com produto químico, nós queríamos saber se essa perda de sensibilidade observada nas condições in vitro, elas também se manifestavam no campo, né? Simulando, então, uma infecção a campo, onde nós inoculamos as plantas com isolados sensíveis e isolados menos sensíveis. O que nós percebemos é que há realmente uma diferença menor, uma eficácia de controle menor, quando a gente utiliza, então, inocula as plantas com os isolados menos sensíveis. Isso indica que, possivelmente, no campo, reduções em eficácia de controle químico podem estar associadas aqui, nesse caso, né, com a perda de sensibilidade aos produtos químicos mais utilizados. No caso aqui, tanto o tebuconazol como o carbendazol. Depois que a gente inoculou essas plantas, a gente recuperou esses isolados dessas espigas e nós verificamos que realmente aqueles casos em que nós tivemos a inoculação de isolados menos sensíveis, nós podemos recuperar, aqui como mostra essa letra R, né, uma frequência um pouco mais alta de isolados menos sensíveis, que nós chamamos de resistentes, indicando que realmente na população, quando a gente inocula as populações 50%, ainda tem uma frequência um pouco maior de isolados menos sensíveis que são recuperados dessas. A conclusão principal que nós chegamos nesse projeto é que realmente o uso frequente de fungicidas para o controle dessa doença, em regiões onde há o uso mais frequente e contínuo, ele pode comprometer o controle dessa doença no futuro pelo mecanismo de seleção. Então, o uso continuado, né, e frequente, ele pode estar selecionando uma população, evidenciada pelos nossos dados, em uma população relativamente pequena, nós podemos observar isolados com uma resistência maior. Então, isso indica que os produtores devem tomar aí medidas de precaução, prevenindo, então, a ocorrência do surgimento dessa população menos sensíveis. Isso envolve, então, a rotação de princípios ativos e o uso de produtos químicos somente quando necessário.